Vamos falar sobre este tema? Me apaixonei pela pessoa errada e agora? Ela está me esperando, ela que também faz aniversário amanhã, descobri agora aqui nos bastidores, Veruska Gendov. Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Quer dizer que você faz aniversário dia 4 de abril também? Também, Fábio. Que beleza, parabéns. Parabéns para nós. Gostoso, né? Ai, é tão bom. Meu sogro também faz aniversário dia 4. Nossa, que maravilha. É, tem muitos que fazem aniversário nessa época aqui, né? Tem a minha irmã, faz dia 7, e aí vai, né? Eu conheço pouca gente, mas no dia do meu aniversário é a primeira pessoa que eu conheço. Ah, é? Parabéns. Olha só, viu que simbiose que temos? É isso aí. Vamos dividir o bolo, então, amanhã, Opa. né? Veruska, olha, muitas pessoas ficaram sabendo que você viria no programa hoje, já enviaram muitas questões aqui. Você também pode enviar, por favor, olha, 950336870, nós estamos ao vivo, são 9 horas e 21 minutos. E é uma questão, claro, nós estamos falando de paixão de uma maneira geral, Sim. mas quando se trata de um relacionamento um pouco mais íntimo, a gente percebe que quando a pessoa percebe o erro, ela se sente um pouco que sem condições de falar para outra pessoa. Por que isso acontece, hein, Veruska? As pessoas se inibem, porque elas fizeram a escolha e a pessoa está ali no convívio. Tá. E é muito complicado para uma pessoa, quando ela se encontra dentro de uma mesma casa, casada com uma pessoa errada, dela assumir isso, né? Então, o primeiro medo é você assumir que você errou. O segundo é a pessoa se sentir acusada ou se sentir indiscriminada e agir de forma negativa, violenta e por aí vai. Então, a segunda questão é o medo, né? O medo que as pessoas têm de sofrerem uma agressão por verbalizar aquilo que perceberam. Agora, é muito difícil, né? A quantidade de pessoas que sofrem hoje porque se deram conta que estão namorando, estão noivos ou casaram com uma pessoa errada porque não conseguiram avaliar direito, ou não tiveram tempo, ou não tiveram condições emocionais para avaliar. É mais comum do que a gente imagina. Eu fico pensando quantas pessoas estão assistindo o Tribuna Independente nessa noite e estão exatamente com essa questão. Meu Deus do céu, estou olhando do lado o que eu fiz na minha vida. Quando a paixão passa, o que é que fica? Será que construiu esse amor? E agora, o que é que eu faço? Me mantenho, tento resolver isso? Então, tem muitas questões que envolvem esse ponto, é bem interessante. Vamos abrir para os nossos telespectadores? Vamos lá. Nós queremos que você participe. Olha, a Cristina do Maranhão fala assim: Fábio, boa noite, adoro o seu programa. Quero falar para a Veruska o seguinte: eu sou uma pessoa muito carente, viu? Em meus relacionamentos, eu vou me anulando, deixando de fazer as coisas que eu costumava fazer para viver em função exatamente do relacionamento. E as pessoas que estão comigo, com o tempo, se cansam. Eu tento me vigiar em relação a isso, mas é muito difícil. Por isso, o que eu posso fazer para ter um relacionamento saudável se quando eu me dedico a outra pessoa, acaba dando errado? Será que outra pessoa está preparada para lidar com esse afeto? As pessoas são diferentes, expressam de formas diferentes o afeto. Nem sempre a forma de expressar é compatível com o que o outro sabe receber. Tá. A gente precisa entender que todas as pessoas demonstram e a outra pessoa que está percebendo essa demonstração está codificando aquilo de alguma forma. Então, o que será que aquela pessoa está entendendo? Por que será que se cansam? Eu acredito que as formas de expressão são, infelizmente, né, mal compreendidas. Então, a pessoa começa a cansar, parece que nada está sendo feito. Eu não queria falar mal compreendidas, mas é o que acontece em muitos casos, né? Então, você, por exemplo, dá um abraço, mas será que era o abraço que aquela pessoa queria? Às vezes, você vai dar um presente, mas será que é o presente que aquela pessoa estava precisando? Então, que a gente possa fazer a leitura do que está sendo feito ali, qual é a necessidade que aquela outra pessoa apresenta. Às vezes, tem mulheres, por exemplo, Fábio, que só querem ouvir que são bonitas, que são especiais, que são o amor da vida daquele homem. Tem homens que só gostariam de um abraço, às vezes só gostariam que desse atenção, né? E que não ficasse dividindo a atenção, às vezes, com uma novela. E por aí vai. Quantas pessoas estão nesse momento assistindo esse programa, estão dentro de uma casa, de um apartamento, dentro com o seu cônjuge ali, fazendo parte daquela dinâmica, e parece que não existe afeto.
Porque parece que qualquer outra coisa é mais importante do que aquela outra pessoa que está ali. Então, é importante que as pessoas acordem. Tem muita gente perdendo casamento, Fábio. Não porque se apaixonaram necessariamente pela pessoa errada, mas porque não estão expressando esse amor, não estão plantando essa semente e regando todos os dias. Agora, claro, eu acho que tem pessoas que, muitas vezes, como a gente vem de uma sociedade, Sim. antigamente os casamentos eram combinados, vamos dizer assim, evidentemente que ainda tem muitas situações em que as pessoas se dão de maneira não tão próximas. Sim. Ou seja, muitas vezes acabam se casando ou porque um dos cônjuges forçou a barra, ou porque a mulher, de repente, possa ter ficado grávida. Esse tipo de relacionamento pode dar certo, Verusca, na sua opinião? Olha, tudo que você planta uma semente, consegue regar, pode dar certo. O problema não está, por exemplo, você falou do casamento arranjado. Antigamente se arranjava, mas as pessoas encontravam semelhanças, encontravam uma construção e construíam um afeto. E muitos casamentos deram certo, sim, mesmo sendo arranjados. Verdade. Tem pessoas que de repente se envolveram, engravidou, enfim, mas não era muito aquilo, mas decidiram conscientemente dar certo. Amar é uma escolha, Fábio. A gente precisa saber o que a gente está escolhendo. Você que está em casa e já está numa situação, ok, escolhi errado e agora, mas você quer continuar escolhendo? O que você está disposto a fazer para dar certo? E o que você pode propor para que o outro também dê certo? Se você vê que seu casamento, infelizmente, está caminhando para infelizmente, um final, o que pode ser feito para que isso não aconteça, que você possa defender a sua família? A gente precisa viver um pouco mais a construção do amor e menos aquele tipo de animação da paixão. Tem muita gente que se anima na paixão, sabe? Não pensa, não raciocina, às vezes se movimenta por uma carência e não pensa muito bem o que está fazendo. E quando se dá conta, e agora? Tem que tomar uma decisão. Sim. E a decisão é sempre interessante, né, que seja uma defesa pela família. Não adianta ficar chorando porque escolheu errado, não adianta ficar sempre negativo ou de mal com o mundo porque fez uma escolha errada. Alguma coisa tem que ser feita. Não é porque você tentou uma coisa e outra que você, né, acha que tentou tudo. Às vezes tem outras coisas que podem ser feitas. Olha, a Dave está perguntando aqui para a gente o seguinte: boa noite, Verusca. Eu estou casado há quase 5 anos. E o meu casamento está acabando. A minha esposa é ciumenta ao extremo e isso está me cansando. O que eu devo fazer? Perfeita a fala dele. Todas as pessoas, Fábio, têm um ponto que nós chamamos de saturação. É aquele ponto onde o cérebro ele não tolera mais determinadas coisas. Quando você se aborrece, vai se aborrecendo com o tempo e vai passando o tempo, chega um ponto de que seu cérebro já não aguenta mais passar a mesma coisa, ou seja, no caso dele, não aguenta mais sofrer com o ciúme da esposa. Então você já começa a criar uma certa aversão àquela pessoa, porque o sentimento que ela te propõe quando chega nesse ponto de saturação é aversivo para você. Você sempre chega com uma expectativa e recebe um balde de água fria. O que pode ser verificado nessa situação é o porquê que ela é assim. Será que ela vem de alguma situação antes de casar que possa ter marcado, traumatizado, trazido, né, infelizmente, alguma marca negativa e sempre ela está desconfiada por isso? Será que não tem alguma situação que de repente não é dele, de repente é de um relacionamento anterior? Então, precisa acontecer uma cura, né? Precisa acontecer uma revisão dentro dessa pessoa. Agora, é importante que o casal sente e mostre por que você é tão ciumento assim se eu não dou motivos. Ah, você dá motivos, você age assim, assim, assim. Então, ela leu naquela situação o motivo, mas muitas vezes não é o motivo. Então, é importante essa comunicação para você entender o que leva a pessoa a ter ciúmes e você tentar criar um outro caminho para ver se isso melhora. Agora, em grande parte, as pessoas estão doentes porque trazem traumas de relacionamentos anteriores. Então, às vezes, teve um namoro com traição, às vezes, sei lá, foi decepcionado com a própria família, às vezes foi enganado pelos próprios parentes. Então, tem muitas coisas. Então, a pessoa sempre fica assustada, achando que vai ser enganado também. Projeta isso nesse Projeta na pessoa que está mais próxima. Ok. Olha, você pode participar do nosso programa 11 95033 6870. Pode fazer sua pergunta, seu questionamento. Estamos falando, claro, sobre
aquelas paixões erradas, equivocadas, mas também não só entre casais, né? Podem ser de uma maneira geral. Se você quiser também pode, por favor, me seguir no Instagram, @FabinhoTV, ou mesmo no Facebook, facebook.com/FabioParpinelliTV, para a gente também conversar posteriormente ao programa, tá certo? Verusca, tem uma opinião aqui que eu gostaria de colocar de uma telespectadora. Ela diz assim: oi, Fábio. Oi, Verusca, eu tive um relacionamento de 13 anos, olha só, hein? Iniciou de uma maneira errada, pois ele era casado, mas no início eu não imaginava isso, pois ele vivia em bares e com amigos sempre. E hoje em dia eu me separei exatamente por isso, por ele viver em bares e estávamos falando agora há pouco sobre isso, né? Sim. E sobre ele quer voltar, mas não quer mudar o seu jeito. Já disse não várias vezes e várias vezes ele quer e insiste. Eu me sinto culpada por ele se demonstrar carente. O que eu faço? Não mudo a minha opinião? Ou então, ela está dizendo aqui que ele prefere a cerveja e os amigos sempre em primeiro lugar. Eu mudo ou não de opinião, Verusca? Não mude de opinião. Olha só, a pessoa apresenta claramente uma necessidade de sempre apresentar os amigos ali no bar, beber, enfim. Ele está sendo alimentado, Fábio, por outro tipo de relacionamento, né? Uma pessoa, quando ela está sempre com os amigos no bar, sempre bebendo, então ela cria um vício, ela cria um costume. Então essa pessoa não está pronta para viver uma vida a dois, não está pronta para viver um relacionamento afetivo. Ela está sendo alimentada, ela está criando prazer num ciclo que é muito diferente do que essa moça está propondo. Essa moça, por outro lado, está propondo um relacionamento afetivo sério, né? Agora, olha só, não deixe a carência te cegar. As pessoas, às vezes, manipulam afetivamente, se aproveitando desse caminho da carência. Uma pessoa que está no bar sempre, com os amigos, bebendo, não está disposta a um relacionamento. Por mais que diga que te ame, porque às vezes tem isso. Eu quero você, eu te amo, eu me dedico a você, eu quero largar essa vida, mas na verdade está falando uma coisa e está fazendo outra, está no bar, bebendo com os amigos direto. Então, a fala é completamente incoerente com a ação. E, infelizmente, em relacionamento afetivo tem muito isso. Tem muita gente falando que ama, mas as ações que você vê no dia a dia são de quem odeia. Às vezes são de quem realmente não gosta nem um pouco. Então, uma pessoa que, por exemplo, diz que ama, mas não cuida da outra, não se preocupa com a outra, não se dedica para a outra e para a sua família, não ama. Está só falando da boca para fora. E é importante que as pessoas saibam disso. Às vezes, as pessoas enxergam algumas coisas, mas quando vem com aquela fala, não, mas eu te amo, eu vou abandonar tudo, vou me dedicar a você, mas continua fazendo as mesmas coisas, é só para te enganar. Então, que a gente não se permita ser enganado. Né? Você ser enganado uma vez, ok, mas 2 vezes pela mesma pessoa com o mesmo comportamento não é interessante. Você precisa ficar atento. Os sinais estão aí. Eu acredito que ela não percebeu que essa pessoa era casada, Fábio, porque quando você está apaixonado e você está carente, você tem um bloqueio cognitivo. Você perde a capacidade de perceber sinais. Então, isso acontece com qualquer pessoa, né? Infelizmente, se você fica muito apaixonado e você se dedica a essa carência, essa pessoa vai resolver a minha carência, você não percebe que aquela pessoa, às vezes, sabe, fazendo determinadas coisas que é para uma outra família, você não percebe que existe uma outra pessoa na história, você não percebe a ausência dessa pessoa. Mesmo numa ausência muito grande, aquela pessoa às vezes liga, mas tem uma ausência gigante, mas você se apega àquela ligação. Às vezes a pessoa tem 10 comportamentos ruins, mas aquele comportamento que ele me disse que ama. Então, a gente não pode se apegar a uma coisa. Quando se fala de comportamento afetivo, nós precisamos ver todos os sinais. Como é que essa pessoa age com você, como é que ela age com o outro, como é que ela age no trabalho, como é que age com a família. Então, tudo isso é importante para a gente poder avaliar quem a gente quer do nosso lado para o resto da vida. Olha só, tem uma pergunta aqui muito interessante. Fábio, boa noite. Eu fiquei viúva aos 28 anos. Nossa, que jovem. Nova, hein? Jovem. E hoje estou com 54 anos e nunca mais tive sorte em nenhum relacionamento. Eu vivo só há mais de 15 anos. Tive um relacionamento
muito esquisito no qual eu tive uma filha, mas eu vivo muito solitária. O que você pode dizer para ela, hein, Verusca? Olha só, às vezes a pessoa sofre um luto, ainda mais jovem assim, né? Sofre um luto muito jovem e é muito impactante. Bom, o luto é impactante para qualquer pessoa, né, Fábio? Muito mais ainda para uma pessoa que é jovem, não estava esperando, de repente está ali conquistando aquele casamento e fica viúvo logo em seguida, né? Então, o que eu posso dizer é que, infelizmente, esse processo do luto talvez não tenha sido muito bem resolvido na cabeça dessa jovem, né? Hoje ela tem 54 anos, mas isso pode ainda não ter sido totalmente resolvido. Eu imagino, que é o que costuma acontecer, que num certo momento de carência ela se envolveu com qualquer pessoa e teve um filho. E ela se deu conta que não era quem ela estava buscando. Talvez essa moça, eu vou colocar moça, apesar de ser, né, uma pessoa de 50 anos, eu acho que ela ainda é uma pessoa que precisa vivenciar essa maturidade, talvez ela não se percebeu ainda nisso. Ela precisa encontrar uma pessoa diferente. Ela talvez esteja buscando o falecido. E aí fica difícil, Fábio. Quando você perde uma pessoa que você ama muito, você começa a buscar outra para substituir. Então, é importante enterrar mesmo essa história, já tem muito tempo, entender por que esse luto ainda não foi totalmente resolvido e começar a buscar qual é a característica que ela precisa, qual é a pessoa, qual é o perfil que ela busca. Não adianta ir para um relacionamento afetivo sem buscar um perfil. Todos nós precisamos decidir um perfil. Então, se eu sou uma mulher de 54 anos, qual é o perfil que eu quero buscar? Eu consigo lidar com que características? Essa pessoa, ela precisa ter o quê? De característica afetiva, de personalidade, o que eu preciso? Para que você vá fazer uma busca racional. Senão você vai buscar sempre o semelhante, tentando substituir aquele luto que está mal resolvido. Entendi. Eu imagino que seja isso que esteja acontecendo. Olha, são muitas questões, hein, gente? Pode continuar mandando aqui. Essa daqui é interessante também. A Mariana de Ouro Preto escreve para a gente, lá de Minas Gerais. Ela fala assim: Verusca, no ano passado eu conheci um homem, nós conversamos e nos gostamos. Porém, eu descobri pelas redes sociais que ele tem uma namorada, mas nem mencionou isso até hoje para mim. Eu pergunto, o que leva uma pessoa a não ter coragem de terminar um relacionamento e ficar escondendo isso para futuros? Deve ser futuros relacionamentos, né? Sim. Como saber se outros pretendentes não farão isso também? Acho que ela já está até criando um bloqueio nesse sentido, Sim, né? Olha só, o que faz uma pessoa agir assim? Falta de caráter. Porque uma pessoa de caráter não faz esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a falta de caráter, para algumas pessoas, homens e mulheres aqui, né, geral, faz com que a pessoa se divirta em conquistar outra e se sente feliz. É prazeroso para pessoas que não têm caráter enganar uma pessoa. Porque é como se ele dissesse, nossa, eu tenho alguém e outra pessoa está caindo por mim. Eu sou um conquistador ou uma conquistadora. Então, tem muita gente que se sente prazeroso, né? É prazeroso para essa pessoa, poderoso, sentir que tem alguém e ainda tem poder para conquistar quem quiser. Só que, se você já percebeu esse sinal, então já tem um sinal claro de que essa pessoa não está preparada para um relacionamento. Infelizmente, ela não está preparada. Ela está pensando muito mais no prazer de conquistar do que buscar um relacionamento afetivo. Por mais que seja dolorido quando uma pessoa termina um relacionamento, a pessoa tem que encerrar a história, né? É dolorido, a pessoa vai sofrer, é chato, mas o que ela vai fazer? Ela vai ficar chateada e vai tirar das redes sociais, ela não quer mais esse contato. Se essa pessoa ainda mantém, então ela ou tem alguma esperança ou é prazeroso para ela que aquela outra pessoa veja que ele está buscando outra pessoa. Então, a gente tem que ficar muito atento com o desvio de caráter e ficar muito atento com as dificuldades que as pessoas têm de encerrar a etapa. Tem gente que termina relacionamento, Fábio, e acha que vai ficar super amigo do ex. Isso é muito difícil de acontecer. Não estou dizendo que ninguém tem que ficar inimigo, porque não tem, não é isso. Claro que você encontra, você cumprimenta, não é isso. Mas, às vezes, essa amizade imensa é um relacionamento que ainda não foi finalizado dentro da cabeça da pessoa. Entendi. Então, é uma esperança de que alguma coisa pode acontecer. Eu separei duas questões que me parecem ser uma de um lado e outra do outro. Vamos ver se eu estou bom de percepção. Boa noite, Fábio Verusca. Os meus relacionamentos não duram muito. Às vezes, transformam-se em amizades. Você estava falando sobre isso agora. Exatamente. Os meus relacionamentos geralmente viram amizade por parte
delas, ou seja, das mulheres. É o Marcos de Ituiutaba, Minas Gerais. E, por outro lado, eu tenho aqui a pergunta do André de Goiânia, que faz a seguinte questão. Boa noite, Fábio e Verusca. O que eu faço se eu me apaixonei por uma grande amiga? Eu devo dizer o que sinto ou manter isso em segredo para não estragar a amizade? Eu não sei o que fazer. As pessoas têm um fator engraçado, né? Parece que se apaixonar por amigo é algo muito ruim. Gente, não é ruim. Bom, né? É bom. É bom. Você sabe que os relacionamentos mais consistentes, mais duradouros, são os que vêm de amizade? Porque você construiu alguma coisa antes. Entendi. Então, você só não se pautou no desejo, você se pautou numa construção. Você foi companheiro, você foi cúmplice, você foi amigo. E dali, em algum momento, perceberam que o desejo começou a fazer parte da história também. Começou a ver diferente aquela pessoa, houve um aumento de afeto. Então, é importante que você saiba que não está proibido, não. Desde que você entenda que vai ter que ter uma estratégia aí para não assustar. Porque, às vezes, Fábio, as pessoas querem tanto se relacionar, mas ficam com vergonha de falar. Eu já vi casos de pessoas na hora de se declarar, desmaiar mesmo. Desmaiar? Desmaiar. Tamanha a tensão, a timidez, o medo de ser rejeitado ou de ser rejeitada. Olha só. O índice de pessoas que passam mal e realmente até desmaiam é muito grande. Mas por que todo esse medo? Medo de ser rejeitado, medo de não dar certo? Mas você já tem o principal, você construiu uma história com essa pessoa. O que você pode fazer para começar a mostrar que o seu olhar ampliou? Que você realmente agora vê de uma forma maior, diferente, que a amizade evoluiu para um relacionamento afetivo na sua cabeça. Como você mostra isso para outra pessoa? É importante mostrar, né? Mostre isso para outra pessoa. Agora, sobre o fato de você sempre parece que gosta da pessoa e a pessoa acaba vendo que aquilo não evolui, pelo que eu entendi. Esse outro você gosta, mas não vira um afeto. A pessoa sempre te tem como um amigo. Isso. Né? Será que você está sabendo demonstrar o seu afeto? Ou será que os seus comportamentos são entendidos pela outra pessoa compatíveis com uma amizade? As atitudes, você diz? Sim, a atitude de um amigo é diferente da atitude de uma pessoa apaixonada. Então, às vezes, as moças criam uma expectativa, mas vê um comportamento de amigo, então elas desistem, elas entendem que é um comportamento de amizade. E, de repente, se essa pessoa expressasse de uma outra forma, essa pessoa poderia entender que existe um afeto maior do que a amizade. Então, é interessante a gente realmente ver dos dois lados, né? Uma amizade pode sim virar um amor, e um grande amor pode desmotivar para uma amizade por não ter sido alimentado o suficiente. Nossa, tem um monte de gente participando aqui falando sobre questões de traição, não é? Fábio, estou te assistindo, adoro, beijo, Edileuza de Barueri. Essa não traiu nada, aliás, é fiel ao nosso programa, pelo jeito. Um beijo para você, viu? Olha, tem uma pergunta da Fábia, aqui de São Paulo. Ela diz o seguinte: Verusca, já fazem 10 anos que um ex-namorado terminou comigo e eu nunca consegui me recuperar. 10 anos, é um tempão, né? É muito dolorido para umas pessoas, né? Não namorei com mais ninguém depois disso, porque ainda eu gosto dele. Ele não gosta mais de mim, ele já casou, inclusive, e tem filhos. Já fui a psicólogos, psiquiatras, mas eu não consigo superar esta fase. O que eu posso fazer? Parece uma obsessão, eu não consigo me livrar disso. O que é isso, hein, Verusca? Quando você tem esse tipo de comportamento num curto período de tempo, existe uma dificuldade de você conseguir encerrar uma etapa. Quando existe, né, um tempo maior, ou seja, 10 anos, você entende que isso já teve um crescimento, uma obsessividade, uma compulsividade, a pessoa não consegue se desligar da outra. O que isso significa? Que a pessoa desenvolveu, mediante a toda a história, mediante a tudo o que aconteceu, uma espécie de obsessão pela carência que ela apresenta e o próprio trauma de ter sido rejeitada. Então, é como se a pessoa utilizasse desse trauma para colocar na cabeça que não, eu vou acompanhar para ver, ele vai se dar mal, o casamento vai ser ruim, então eu vou apresentar todos os tipos de comportamentos possíveis para acompanhar essa pessoa, porque eu quero ver que aquela pessoa não vai ser feliz com outra pessoa que não seja eu. Então, virou obsessivo, né? O pensamento, quando ele apresenta uma repetição, você tem um toque
que é um transtorno obsessivo compulsivo, e faz com que você sinta prazer de acompanhar diariamente a vida daquele que te rejeitou. Então, isso é uma doença emocional, precisa ser tratada. Ela disse que foi em vários profissionais, precisa ver se ela realmente seguiu o processo inteiro, porque todo o processo terapêutico, Fábio, leva um tempo, não é do dia para a noite, né? As pessoas não constroem um pensamento do dia para a noite. Então, é necessário que essa pessoa frequente um tempo de terapia, trabalhe essas emoções, entenda os motivos do que está acontecendo. E muitas vezes, dependendo do tamanho da compulsão ou dependendo do tamanho da obsessão, é necessário que também o psiquiatra entre na história para entrar com uma medicação para tentar trabalhar um pouco quimicamente esse descontrole. É como se a pessoa produzisse hormônio do prazer a cada vez que acompanha a vida do outro. Eu fui rejeitada, mas essa pessoa vai ver só, vou ficar acompanhando até a pessoa se dar mal. Mesmo nesse caso em que a pessoa já casou, tem filho, ele tem mas outra ela vida. ainda acredita em algum momento que isso vai dar errado e ela vai dizer, tá vendo, me senti satisfeita. Eu fui rejeitada, agora ele foi também. Que coisa, Então, não? isso, infelizmente, é um toque, precisa ser tratado como toque, dependendo da situação, até medicamento. Olha, tem uma pergunta de uma pessoa anônima aqui. Ela diz assim, por favor, me atendam. Vamos atender. Verusca, como sair de um relacionamento abusivo, principalmente quando a gente já reconheceu que está em uma cilada que faz mal, mas a gente não consegue sair? Fábio, tem pessoas que são literalmente destruídas pelos seus relacionamentos. Caramba! Se você acorda e realmente percebe que você está sendo destruído, você precisa sair. Mas dependendo da situação, você tem que ter uma estratégia, Fábio. Eu não sei qual é o perfil. A pessoa falou abusiva. Abusiva pode significar muitas coisas. Pode ser abusiva por ser agressiva, por ser ciumenta ou por ser uma sociopata, né? O fato é que está fazendo mal. E quando isso acontece, é necessário que a gente consiga colocar um ponto final. Só que dependendo do perfil de agressividade, se a pessoa apresenta um perfil de agressividade, você tem que ter uma estratégia um pouco mais delicada para você não sofrer as consequências desse término. Então, eu diria que se for uma pessoa que se aproveita de você financeiramente, corta o dinheiro, corta a oportunidade, corta presente, começa a cortar coisas para que aquela pessoa se desligue. Se é uma pessoa violenta, você vai ter que começar sutilmente a se afastar, não adianta afrontar, senão você pode sofrer agressão. Então, começa a se desligar devagar, começa a diminuir a frequência de contato, até você conseguir criar uma distância segura para você se desligar. Dependendo da pessoa e da agressividade ou da obsessividade que tem, a gente tem que tomar cuidado. Porque, infelizmente, o desequilíbrio emocional de muitas pessoas quando se trata de relacionamento afetivo se torna até perigoso. Não é difícil da gente folhear aí, muitas vezes, os jornais policiais e a gente vê até crimes. Verdade, verdade. Então, a gente tem que se policiar. Qual é o tipo de agressão que essa pessoa comete? Então, pense, dependendo desse tipo de agressão, qual é a estratégia que você pode começar a cortar e distanciar isso? Verusca, quero agradecer sua presença. Eu que agradeço. Papo pesado, mas gostoso, né? Eu que agradeço. Inclusive, eu vou continuar ligado no WhatsApp, o restante agora, né, saindo aqui do programa. Quem quiser, pode mandar perguntas, eu faço questão de responder, porque a gente entende que as pessoas estão sofrendo, né, Fábio? E o que a gente pode fazer, um pouquinho que a gente puder fazer. Então, eu vou ficar aí a madrugada toda respondendo vocês. Está aparecendo aí, olha aí, tem o WhatsApp dela na tela? Isso, que é o 982490073. Pode mandar perguntas. Fala devagar, de novo, 11... 11 São Paulo, 982490073. Tá certo. E faço questão de responder. Obrigada, Fábio. Obrigado. Deixa eu te dar um beijo, porque você faz aniversário amanhã também, né? Verdade. Então, olha, que Deus abençoe, Parabéns, viu? Te dê muita parabéns. saúde, muitas alegrias, tá? Parabéns.